Lucas capítulo 7, você encontrou? Eu vou ler apenas o versículo 11 e depois eu salto para ler o versículo de número 14. E ele diz exatamente assim: aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O texto que eu quero ministrar a vocês foi uma palavra que me veio ao coração nesta segunda-feira, e ministrávamos num povoado juntamente com outros irmãos. E mergulhando um pouco mais sobre esse texto, de algumas coisas me sobressaltaram aos olhos, das quais eu quero compartilhar com você. Esse texto narra a história conhecida como o filho da viúva de Naim. São 2 episódios e em comum uma cidade. Para você se situar nesse texto, eu preciso te fazer entender que Jesus está numa sequência de milagres. Ele acaba de realizar um milagre na casa de um centurião. É um moço que não era judeu, mas que creu no Senhor, e o seu filho, que estava muito doente, agora está curado. A euforia de uma multidão que acompanha Jesus está ainda a comentar o último milagre, o milagre que se passara momentos anteriores. E eles estão aqui com Jesus, felizes e contentes. E nessa jornada, eles estão indo por uma cidade chamada Naim. Naim ficava na região de Cafarnaum, próximo ali, pertencente à região da Galileia. E Jesus está indo certamente para um desses lugares, mas passa por Naim. E Naim tem esse nome porque significa lugar de sossego, lugar de calmaria. Então, na mente dos discípulos, a alegria e a calmaria se encontram. Eles estão felizes, eles estão saltitantes. Que maravilha! Jesus é bom demais. Você viu o que ele fez com o centurião? O homem nem crente é, e o Senhor o ouviu. Esse Deus não faz acepção de pessoas. Só que no inteirinho desta conversa, no inteirinho dessa euforia de alegria, eles são bombardeados ou surpreendidos, por melhor dizer, com outros sentimentos. Do lado contrário da cidade, vem saindo uma família, na verdade uma multidão, um pouco menor do que a que seguia Jesus. E essa multidão também está eufórica, essa multidão também está gritante, só que o grito dela não é o mesmo dos discípulos. Essa multidão não grita de alegria, essa multidão não está admirado, dizendo como Deus é bom. Essa multidão, por ao contrário, está fazendo perguntas: Deus, como pode? Por que isso tudo aconteceu? É uma multidão que acompanha uma mulher, e esta mulher não se diz o seu nome, mas é uma mulher que já tem nas suas entrelinhas uma vida muito sofrida. O texto começa dizendo que ela mora em Naim, um lugar tranquilo, mas sua vida agitada era. Por quê? Porque o texto a chama de viúva. E se você não sabe, me permita te dizer que ser viúva nos moldes desse texto, na época de Jesus, era o mesmo que ficar à mercê da sociedade, porque as mulheres nem todas tinham oportunidade de emprego, raras exceções, como aconteceu no livro de Atos, mas na maioria delas, as mulheres eram donas de casa e seus maridos as sustentavam, e se o marido viesse a óbito, não havia pensão, não havia auxílio, não havia apoio financeiro social. Então, esta mulher está agora com o coração abatido, porque ela perdeu o amor da sua vida, ela perdeu o seu digníssimo, mas ela ainda encontra forças para respirar quando olha para o seu filho, porque a cultura judaica dizia que perdendo-se o pai, morrendo-se o chefe da casa, o filho mais velho assume o lugar. Então ela consola-se no filho que tem, e quando está a alegrar-se, encontrando forças para continuar a vida, ela agora é surpreendida com a morte do seu único. Dá para você perceber o contraste da cidade com a vida desta mulher? Uma cidade tranquila, num coração agitado, uma cidade de sossego e uma mulher em aflição, porque não faz muitos dias ela foi para o cemitério enterrar o seu marido, e agora está voltando para enterrar o seu filho, e o enterro do seu filho é marcado com um só sentimento: estou indo enterrar a minha esperança, porque se eu perdi o meu marido, meu filho é a esperança de dias melhores. Ele vai cuidar de mim, ele sustentar-me-á, ele vai me colocar junto de si, mas agora o seu único filho está morto.
Por isso, a multidão tem o contraste da multidão que vem entrando na cidade, porque enquanto os seguidores de Jesus estão contentes e felizes, a multidão que acompanha a viúva está muito mal. E por isso o tema dessa mensagem é quando a vida se encontra com a morte, porque de um lado uma multidão celebra a vida, do outro a multidão lamenta a morte. Que situação! E quando esta mulher está assim, o encontro dela agora chama a atenção de todos. Por quê, queridos? Porque ela está a se encontrar com Jesus. E é assim que se transcorre o texto nos versículos a seguir. Sua Bíblia deve estar aberta ainda. E no versículo de número 13, há algumas expressões das quais eu quero destacar. Porque ela começa dizendo assim: e vendo-a o Senhor, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse. Você pode repetir o que ele disse? Parece um simples texto, uma simples leitura, mas em comum eu encontro 3 palavras que merecem destaque aqui. A primeira é dizer que Jesus a viu. No meio da multidão, Jesus enxerga aquela mulher, e isso me traz muita alegria por saber que eu sirvo um Deus que me vê entre muitos. Sirvo um Deus que no meio de bilhões de habitantes, permeamos quase 7 bilhões e meio, Ele consegue me ver. No filme engraçado chamado Todo-Poderoso, é a história de um ator que quer ser Deus, e esse ator está feliz porque tem o poder de fazer o que quer, mas ele entra em parafusos quando as muitas vozes das pessoas começam a falar com ele, e ele não consegue sequer se concentrar, porque muita gente, ao contrário do que diz o filme, é Deus, porque enquanto o homem está conseguindo ver uma pessoa de cada vez, o Senhor, o Deus a quem amamos e servimos, Ele nos enxerga, Ele nos contempla. É por isso que Salmo 139 diz: para onde eu irei? Porque para onde eu for, o teu olhar vai me alcançar. Ele olhou, ele viu a mulher. Sabe, queridos, num culto como este, é difícil para mim que sou um pregador, e eu falava isso para o Senhor, como pregar uma mensagem que fale com pessoas diferentes, sendo que todos querem a mesma coisa, te ouvir. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro essa resposta, porque é assim que Deus faz. Entre tantos, Ele consegue falar com todo mundo na individualidade. E você volta para casa dizendo: Deus falou comigo, e o outro: não, senhor, Deus falou foi comigo. E sabe qual é a resposta em geral? Deus falou com todo mundo, porque Ele conhece você e está aqui olhando para você. A segunda palavra diz que além dele ver a mulher, ele moveu-se de íntima compaixão. Alguém pode olhar para você e fazer desse olhar um olhar de crítica. Alguém pode olhar para você e fazer desse olhar um olhar acusador. Alguém pode olhar para você e fazer desse olhar um olhar de pena. Só que Jesus, quando olha para esta mulher, que os seus olhares se entrelaçam, o que ele vem em suma, trazendo em si é compaixão. E a palavra compaixão é trazer para dentro do coração. Ele abriu o coração para esta mulher. Jesus não a olhou com olhar de desdém, dizer: bem feito, pecadora. Não olhou para ela com olhar acusador, dizendo: e agora? Como vai ser a sua vida? Não olhou com olhar de pena, dizer: coitadinha. Mas olhou para ela e sentiu compaixão. Ele se compadeceu dela. E eu tenho outra coisa importante para dizer a você: Deus, além de te ver, Ele ainda se importa com você. Eu pensei que você fosse dizer um amém por isso. Vou dizer de novo para te dar a chance. Além de Deus te ver, Ele ainda se importa com você. Tem que dizer 2 vezes para você dar glória. Prossiga comigo no texto, porque o texto diz que ele viu, se moveu de compaixão e disse: não chores. Sabe, irmãos, alguém pode olhar para você, pode até sentir compaixão por você, e nada mais do que isso. Só que Jesus, além de ver e de se compadecer, Ele tem uma palavra para essa mulher. E a palavra é o contrário de tudo que se passava ali. Ele olha para ela e diz: mulher. No meio da multidão, Ele entra e Ele diz: mulher, não chores. Como não chorar?
Se só o que tinha ali era choro, da viúva que agora está indo sepultar o seu filho, das carpinteiras que foram contratadas, porque se você não sabe, no cemitério, nos velórios em Israel, tem gente que é paga para chorar, e quando se vai para um velório, um monte de mulher vai gritando e chorando e lamentando, e agora quando Jesus diz não chore, as carpinteiras talvez devem ter dito, e o nosso dinheiro? Os outros devem ter dito, que atrevimento dizer isso para alguém. Talvez, irmãos, você já tenha passado por essa experiência de num dia de luto alguém chegar para você e dizer não chore não, sabe, o que eu mais tenho dito quando vou no velório é chore, pode chorar, isso faz parte da vida, mas Jesus contraria tudo dizendo não, e ele não diz por dizer, ele diz porque tem uma solução para isso. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo, o teu motivo de chorar acabou, o tempo de cantar vai começar agora. Ah, que essa noite, essa seja a palavra que Deus liberasse para muitas pessoas. Eu seria irresponsável se eu dissesse para você, hoje o teu choro acaba. Nem todos estarão nesse mesmo quadro, porque para alguns o choro ainda vai continuar a noite inteira, mas para outros o dia já está amanhecendo. Então se você está nesse dia de choro, continua firme, mas se você está chegando no dia da vitória, eu te digo, o tempo de cantar se aproxima. A mensagem talvez até aqui esteja boa e você esteja gostando, mas ela começa agora, porque agora que ele olhou, que ele se compadeceu e disse não chore, ele vai fazer o que diz o versículo 14. Sabe o que diz o versículo 14? Ele chegou-se e chegando-se tocou o caixão, o esquife. A palavra esquife conota uma ideia de um caixote de madeira, de um tablado próprio para levar pessoas que estão indo para o cemitério. E agora é isso que vai acontecer. Ele entra no meio da multidão, vai ao encontro da viúva que chora, diz a esta viúva, eu me preocupo com você, e estou dizendo para você parar de chorar. Até aqui as coisas são muito bonitas, só que Jesus agora quebra todos os protocolos quando ele se aproxima do caixão, e ao aproximar-se do caixão era algo não esperado, porque entre os judeus não se toca em defunto. Alguém que tocasse em defunto era considerado morto, era considerado impuro, e por isso deveria ficar até o pôr do sol no processo de purificação. Muito mais preocupante ainda se esse alguém fosse nazireu, se esse alguém fosse um profeta, e é o caso de Jesus. Sendo ele Deus, ele se aproxima do caixão para tocar no menino morto. Talvez os olhares dos discípulos começavam a se cruzar e dizer, o que é que ele vai fazer? O que ele está prestes a fazer? Eu não acredito que Jesus vai tocar nesse defunto. Talvez as pessoas ficaram perplexas sem saber o que aconteceria. É Jesus chegando e tocando. E aqui está a razão da pregação de hoje, porque é muito bom saber que Deus me vê, é melhor ainda saber que Ele me conhece e se compadece de mim, é fascinante saber que Ele tem uma palavra que muda a minha vida, mas tudo começa com uma simples decisão, permitir-se ser por Ele tocado. As pessoas não estão abertas para isso. As pessoas querem o consolo das suas lágrimas, querem a voz daquele que transforma, querem a compaixão daquele que tudo pode, mas não estão querendo o toque do Senhor. Ou quando não, estão tendo uma visão distorcida do que significa ser tocado por Deus. Há uma canção antiga e cantávamos muito dizendo, basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. O tocar de Jesus, Ele traz cura, sim traz, mas antes de trazer cura, Ele fere onde dói. O tocar de Jesus, Ele traz vida, sim, traz, só que antes de trazer vida, Ele precisa mortificar algumas coisas em você. O toque de Jesus, antes de te jogar para cima, te joga para o chão, porque o toque de Jesus é necessário para desconstruir algumas coisas em mim. Tocar nesse defunto era quebrar as regras e protocolos, tocar nesse defunto era aquilo que menos se esperava naquela noite, mas ele vai ao encontro da mãe, vai ao encontro do caixão e toca no moço.
Está na hora de você perguntar-se a si próprio: eu estou disponível? Eu estou aberto para que o Senhor em mim toque? Sabe, meus amados irmãos, se você responder sim a esta oração, entenda o que isso vai representar, porque quando você deixar Jesus tocar em você, Ele vai ter que desconstruir algumas coisas. É como Jeremias 18, indo na casa do oleiro, e o vaso precisa de reparo, e ele não coloca uma emenda, ele quebra o vaso. E se você nunca viu um vaso sendo feito, esses olhos viram. Numa olaria se pega um barro e modela, mas bate nele com força e joga e bate, dá umas pancadas. O esposo da irmã Quinha sabe bem disso, porque o processo de mexer para moldar começa com pancada, começa com amassar. E se você estiver dizendo: o Senhor pode tocar em mim, em outras palavras, você vai estar tendo convicção de que Ele vai ter que te quebrar, que te modelar, que amassar um pouco o seu coração, porque muitas das vezes nós estamos pensando que o toque de Jesus nos joga lá para o alto, vou me arrupiar todo, eita que hoje eu fui tocado. Não é bem assim. Quando eu leio a história de Jó, eu encontro um homem que na sua vida é religioso, um homem muito exemplar. Como começa o livro de Jó? O próprio Deus dele testifica dizendo: reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E todos os dias fazia oração contínua pela sua casa. Todavia, Jó começa a passar por algumas adversidades e sem entender nada, ele começa a questionar: por que eu estou passando isso? Me deram uma explicação. E Deus calado, até que Deus começa a confrontar Jó, e Deus começa a quebrar o coração de Jó. E quando Jó se permite ser tratado por Deus, sabe como encerra seu livro? Assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me lanço no pó. Jó está dizendo: eu era um moço muito cheio de mim, religioso, praticante, temente a Deus até, só que quando eu me aproximei de Deus, eu enxerguei a podridão dentro do meu coração, eu enxerguei a podridão dos meus pensamentos, a confusão das minhas palavras e atitude, e agora que eu me aproximo de ti, eu me envergonho de mim mesmo. Já dizia alguém que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu admiro e mais eu enojo a minha própria vida, porque Deus reflete a real imagem que eu sou, Deus reflete a real imagem que carrego dentro de mim, e quanto mais eu me aproximo dele, mais ele vai dizer: Adriano, 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 e eu começo a ver algumas coisas, e aí ele pergunta: você me permite tocar em você? E permitir-se ser tocado é ser levado à prensa da olaria e dizer: trata comigo, Senhor. Talvez você não tenha mais a coragem de dizer: Senhor, toca em mim. Então você vai continuar indo para o cemitério, sepultar os seus sonhos, sepultar as suas esperanças, sepultar os seus planos, sepultar o seu ministério, sepultar tantas coisas, porque ou o mestre te toca, ou o caixão prossegue a sua jornada. Ou o mestre te toca, ou a morte continua beijando sua face. Está na hora de você parar e permitir que o Senhor toque em você. Só aquela viúva poderia dizer: não faça isso, mas ela se permite ser tocada, ela se permite por ele ser tocado. Sabe, meus amados, eu estou escrevendo um livro, chega agora dia 18, quero que vocês possuam esse livro, porque nesse livro Deus me fez entender que os maiores problemas dentro da igreja estão relacionados às nossas emoções, estão relacionados aos nossos sentimentos. Nós carregamos muita coisa dentro de nós, nós temos muita coisa em nós que precisa ser tratada, e quando Deus vai tratar com a gente, o remédio bom é o remédio amargo. Quando a gente caía de bicicleta, o que doía não era a queda, o que doía era pensar no metiolate que mamãe ia passar, porque metiolate que era bom, ardia. Sabe, Deus precisa fazer arder muitas coisas em você, porque quando você está bem, você é cheio de si, aí Deus diz assim: preciso tocar em você, eu preciso tocar, eu preciso tratar, eu preciso quebrar, está doendo, é para o teu bem. O bom do metiolate é que toda vez que mamãe ia passar metiolate, a palavrinha era essa: eu vou soprar, meu filho,
E ela soprava para não arder. E a gente tinha a falsa sensação de que não ardia. Sabe o que Deus está dizendo? Está ardendo, mas é para o seu bem. Está doendo, mas é para salvar você. Está ferindo, é assim que ele se apresenta em Samuel: eu sou o Deus que firo e que saro, levo à sepultura e faço reviver. Esse tempo é tempo de Deus quebrar vasos para fazer vasos novos, porque você tornou-se um vaso não de honra, você se tornou um vaso confuso e perdido em suas próprias ideologias e argumentos, e papai quer quebrá-lo, e para quebrar você precisa dizer: Senhor, toque em mim, eu permito que o Senhor faça isso. A mensagem de Lucas 7 hoje é dizer: a vida está diante de ti, e a ti compete uma decisão, permitir ou não por ele ser tocado. Você se permite ser tocado, você se permite por Deus ser confrontado, você se permite por Ele ser levado na prensa, para que Ele trate os seus sentimentos, as suas emoções, os seus medos, as suas angústias, para que Ele trate com o seu orgulho, com as suas ideologias infames, para que Ele trate com a sua religiosidade vazia. Você permite, e se você permitir, o final da história é essa: Ele se aproxima, toca no caixão e diz ao menino: levanta-te, e o menino morto reviveu, e todos ali celebraram e glorificaram o Senhor. Deus quer trazer vida a muitos lares, Deus quer trazer vida a muitos ministérios, Deus quer trazer vida a muitos corações, Deus quer trazer vida a muitos jovens, Deus quer trazer vida a muitos altares, só que você precisa permitir que o Senhor te toque. Eu acredito que você está entendendo essa palavra. Então eu te faço uma pergunta: o Deus que te vê, que por você se compadece, e que diz a você: eu posso mudar a sua história, esse Deus pode tocar em você? Essa é a sua resposta. Quero que você responda para o Senhor agora. Fiquem de pé, porque agora é hora de orar. E por favor, seja muito sincero, porque você pode estar fazendo uma oração da qual depois você não vai entender as coisas que estão acontecendo. Então, na sua sinceridade, responda: Senhor, toque-me, porque eu quero mudar. Senhor, não, eu não estou pronto para isso. Sabe o que eu disse para o Senhor quando preparei essa mensagem? Toca em mim, Senhor, toca em mim.